As células tumorais embrionárias são células que são encontradas em crianças, tá? E que têm características muito semelhantes às células embrionárias. Elas são muito proliferativas e elas têm características moleculares muito semelhantes às células neuroprogenitoras. Então isso nos levou a pensar em testar o efeito do Zika nessas células tumorais embrionárias, já que elas são muito semelhantes. O primeiro experimento foi a verificação do efeito do vírus Zika brasileiro em 3 linhagens de células tumorais embrionárias do sistema nervoso central. Aqui a gente tem a célula de tumor do tipo meduloblastoma, que não foi infectado pelo Zika vírus. Depois nós temos outras células da mesma linhagem infectadas com 4 outras diferentes quantidades de vírus. Então nós temos aqui marcação em vermelho é o vírus Zika, marcação em verde são microtúbulos da célula e marcação em azul é o DNA, o núcleo celular. Em todos os casos a gente conseguiu constatar o efeito, a infecção das células pelo Zika. Ao infectar, ele promove um processo de modificação da maquinaria de funcionamento da célula e levando à morte celular. No momento em que a célula avança no processo de morte celular, ela começa a perder a aderência com o meio e aí ela começa a se tornar, ficar em formato globular, tá? Então ela começa a ficar num formato esferoide e começa a apresentar estruturas de citoplasma saindo da célula. Nós conseguimos observar um efeito de desmontagem da célula. Nós utilizamos outros 3 tipos de tumores, células tumorais, células de tumor de colo retal, próstata e mama. Então, mais uma vez, nós temos células controle que não receberam o vírus Zika, então nós mostramos aqui que elas não foram infectadas. E utilizando as mesmas quantidades de vírus, como apresentadas nas células de origem do sistema nervoso central, nós não observamos efeito, não observamos infecção dessas células pelos vírus. Na linha de baixo, nós temos células de tumor de mama e observamos o mesmo efeito, ausência de infecção ou infecção muito baixa dessas células pelo vírus Zika. O vírus não afeta essas células como afeta as células de origem do sistema nervoso central. A DU145 é um tipo de célula de próstata, tumor de próstata, e ela teve o efeito foi infectada utilizando quantidades maiores de Zika. A gente conseguiu observar que o vírus ele existe, ele consegue afetar essas células, porém já foi previamente publicado que o vírus Zika ele consegue agir, ele consegue ficar alojado em certas partes do sistema reprodutor masculino. Então, isso pode indicar, corroborar com os dados previamente publicados, mostrando o efeito do Zika sobre essas regiões do corpo. Então, nós partimos para a segunda etapa do trabalho, que é a construção de esferas tumorais, que são organizações de células em 3 dimensões, que formam agregados, e fizemos essa mesma exposição desses 3 tipos, né, de tumores embrionários ao Zika. Aqui a gente consegue observar que na situação de controle, a gente tem a formação das estruturas globulares que a gente chama de tumor-esferas. Então, provavelmente nós temos em torno de 5 a 10 mil células em cada estrutura globular dessa de agregados de células tumorais. Depois nós fizemos a exposição dessas estruturas ao vírus Zika em 2 quantidades diferentes e a gente consegue observar um efeito devastador do vírus, destruindo a estrutura, diminuindo o seu tamanho. Aqui e aqui, nessa outra imagem, a gente consegue observar um efeito ainda mais forte. Nesse momento, a gente consegue observar que as células estão avançando no processo de morte celular. Na linha de baixo, nós temos uma linhagem de meduloblastoma, né, também com a formação de estruturas globulares, né, tumoresferas, que são estruturas de esferas tumorais, né,
E aqui, mais uma vez, é uma situação controle onde não existe o efeito do Zika. Depois nós fizemos a exposição dessas estruturas ao vírus e, mais uma vez, observamos a quebra dessas estruturas com a individualização das células e ainda maior quando a gente aumenta a quantidade de vírus à exposição dessas células. Existem várias linhagens de Zika, né? Ao longo do tempo, o vírus foi migrando de país a país, sofrendo diferentes mutações, se tornando mais ou menos ativo, mais ou menos devastador. E quando chegou ao Brasil, ele tomou uma característica própria. O Zika brasileiro ele tem capacidade de destruir esse tipo de células que nós testamos no nosso estudo.